Glória a Deus. Amém? Como é que passaram aí das festas natalinas? Foi todo mundo abençoado? Glória a Deus, fartura. Deus é bom o tempo todo. Essa comida não te engordará. Só o blezinho vai engordar. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração? Aproveitar que nós estamos aqui já para meditar na palavra. Eu queria ler um versículo para nós orarmos sobre esse versículo. Esse é o nosso último culto da vitória, vamos dizer assim, do ano de 2022, não é? Daqui a pouco já vai ser o culto da virada, que vai ser no dia 31. Nós vamos lançar a programação, já está lançada, né? No grupo da igreja, no Instagram da igreja. Você que não segue, vai lá para você acompanhar. Bom, tem um texto aqui na palavra de Deus que é para a gente orar agora. Olha, inclusive é oração pela vitória, é o tema desse salmo. Salmo de número 20 fala sobre oração pela vitória, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O salmo tem 9 versículos, mas eu queria destacar só o versículo 7, para a gente ficar com ele na cabeça. Diz assim, ó: uns confiam em carros de guerra, e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Confia no Senhor. O ano está virando, a gente tem tanta coisa para fazer, mal acaba um ano e lá vem outro, compromissos, desafios. Olha, confia no Senhor, deposita a sua confiança no Senhor, põe nele a sua confiança. Ele é fiel, ele é bom. Uns confiam em cavalos, outros confiam na guerra, não é? Mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. É Ele que nós invocaremos o nome dEle. Então curva a sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua presença, que a Tua graça possa estar sobre nossas vidas. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nesse culto hoje, não sei por quais circunstâncias elas estão passando, mas como foi lido aqui nessa noite, uns confiam em carros de guerra, outros confiam em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos, confiaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso socorro. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem liberado bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, e nós rendemos ao Senhor louvor, honra, glória e adoração. Por isso, Deus, nós te entregamos nossas vidas nesse finalzinho de ano e no começo de um novo tempo para as nossas vidas. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos o nome, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Erga suas mãos aos céus, assentado mesmo, e dê uma bela salva de palmas ao nome do que vive e reina para todo sempre, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 11, nós vamos ver alguns versículos hoje, vamos dar uma bibliada. 2 Reis 5, 2 Reis 5, nós estamos numa virada de ano. Deixe-me falar com os irmãos essa palavra hoje, para que você receba uma direção de Deus para a sua vida, e que possa assim ser útil para você, para esse ano novo que começa. Na verdade, essa palavra que eu quero pregar para você, ela nasceu no meu coração a partir de uma situação que eu vivenciei, né? Esses dias para trás foi a formatura do SEBS. Nós fizemos a formatura, foi um culto bacana. Teve a quinta-feira o culto e no sábado
a formatura em si. E no culto de quinta nós pregamos uma palavra sobre conselhos, né? Falamos sobre conselhos, e a palavra que eu dei para os alunos do SEBS foi para não se bestificarem, porque o conhecimento, ele soberbece as pessoas. A pessoa, quando ela fica sabendo de alguma coisa que outros não sabem, elas se sentem superiores a outra pessoa. Então, no meio da mensagem, eu falei sobre você aprender certas coisas, mas não usar aquilo para ofender as pessoas. Por exemplo, nós aprendemos e sabemos que não existe nos Salmos, por exemplo, a citação. Abra sua Bíblia no capítulo 23 de Salmos. É uma fala errada, porque Salmos não é capítulo, Salmos é número. Salmos é como se fosse o cantor cristão, a harpa cristã. Então você não fala capítulo 23, capítulo 91, você fala Salmo de número 91. Mas, entretanto, porém, se você estiver num culto ou conversando com alguém, e essa pessoa disser assim: eu estava lendo o Salmo capítulo 23, isso não vai diminuir o teor da palavra. Está entendendo, Elaine? Isso não vai diminuir nada. Quem está entendendo? Você não pode perder a bênção, porque a pessoa, talvez, por uma gafe ou por qualquer situação, ela falou algo que não está dentro daquela conformidade teológica. E eu falei sobre aleluia também. A palavra aleluia, ela não entra no plural como por exemplo, lápis. Um lápis, 1000 lápis, 1 milhão de lápis. Mesma coisa, aleluia, 1 milhão de aleluia é aleluia do mesmo jeito, né? Aleluia é Deus seja louvado. E aí, Ravano fez um corte de um pedaço da pregação e colocou no meu Instagram e tal. E aí um tanto de gente assim gostou, elogiou, visualizou e tal. E algumas pessoas foram lá e fizeram aquelas críticas, né? Seu imbecil, você está querendo aparecer, seu idiota, você não sei o quê, crentinho não sei das quantas, pastor bobo. E colocaram lá aquelas coisas que não entram no meu coração. Mas esse comportamento me gerou uma palavra no coração para esse ano novo. Para você. Um comportamento que às vezes essa geração vai fazendo, mas é um comportamento que, se você não tiver uma blindagem emocional, espiritual, ela te destrói, ela te derrota, ela faz com que você perca o foco, ela faz com que você, já no começo do ano, perca o sentido que Deus tem para você, porque essas coisas, essas palavras, até depois que eu li alguns comentários, eu tornei a ouvir para ele. Falei: será que eu cometi mesmo aqui, Bruno, uma gafe, né? Será que eu fui idiota mesmo? Será que eu fui tão nostálgico? Irmãos, assim, não é vaidade não, eu não fui, eu sou crítico de mim mesmo, eu não fui. Eu estava dizendo para os meus alunos que eles, ao invés de saber para denegrir, eles precisam saber para construir, para elevar pessoas, não para ridicularizar, dizer que sabe mais, não é isso, para rebelar, não é isso. Então as pessoas colocaram lá alguns comentários, bobocas. Teve um camarada lá que colocou um comentário: mas idiota. Eu falei assim: você é bobo, hein? Deixa de ser bobo, seu jacu, né? Jacu é uma ave, seu jacu, deixa de ser bobo, jacu. Na fala eu falo que o carioca puxa um S misturado com um X, e ele criticou. Eu sou carioca, eu não faço isso. Eu sou mineiro e não falo ai, e nem gosto de pão de queijo. Mas nem por isso deve ser uma marca de Minas Gerais, correto ou não? Como é que um paulista fala? Puxando que letra mais? É porta? É porta, não é? Principalmente do interior. Como é que um carioca fala mesmo, de verdade? O carioca mesmo. Como é que um gaúcho fala? Tchê. Como é que um baiano, sei lá, fala? Bichinho, oxente. Mas aí, a atitude desse jacu me deu uma inspiração, que é o quê? Algumas atitudes, alguns comportamentos que você precisa evitar de ter com os outros, e comportamentos que você precisa saber quando tiverem com você, para não te paralisar. Em contrapartida, X outras 1000 pessoas elogiaram, acharam interessante, olha, eu não sabia, olha que legal. Mas se você não tomar cuidado, você fica só com essa ave, com esse jacu que te criticou. Isso acontece.
Isso acontece. E eu queria começar aqui algumas atitudes que a gente precisa evitar para esse ano de 2023. Vamos lá então, 2 Reis, capítulo 5, eu falei 1 Reis, é 2 Reis, capítulo 5, deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11, eu vou pegar só a parte que interessa mesmo, tem todo um contexto, mas aí você conhece Bíblia, você lê em casa, é só mesmo para a gente ter o texto, né? Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11, diz assim: mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, primeira coisa que a gente percebe aqui é: pensava eu. Na Almeida e Atualizada, o texto diz: pensava eu. Todos nós sabemos que Naamã era leproso, foi até Israel para ser curado da sua lepra, e quando ele chega na casa do profeta Eliseu, que era o homem de Deus que iria liberar a cura sobre ele, Eliseu não sai lá fora, manda Geazi dizer: fala para Naamã ir mergulhar 7 vezes no Jordão. Diz a Bíblia que Naamã se foi indignado. Olha lá, olha, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia. Uma coisa que você precisa evitar para 2023 é essas expectativas. A expectativa atrapalha você. Você às vezes coloca muita expectativa e às vezes a expectativa não é cumprida, suprida, e aí você se decepciona. Eu pensava, então Naamã, que era um alto oficial, pensou que quando ele chegasse na terra de Israel, iria ter uma comitiva para recebê-lo, iria ter tapete vermelho, pessoas tocando trombetas para recebê-lo, e no entanto o profeta Eliseu nem saiu lá fora, e mandou ele tomar banho no rio Jordão, e ele faz até um comparativo dizendo: porventura as águas de Abana e Fafá, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu tomar banho no rio, lá no rio de Farfar ou Abana, e seria curado? Pensava eu, mas ele não fez. Olha, eu fui visitar a igreja, pensava eu que o pastor, ele me beijaria, ele pegaria na minha mão, ele me abraçaria, ele me ofereceria uma xícara de café. Ele só passou para lá e para cá e nem pegou na minha mão. Essa igreja não é de Jesus. Quantas pessoas vão criando expectativas? E aí, se Naamã tivesse ido embora, ele morreria leproso. A Valência, que um dos seus soldados fala: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido coisa muito difícil, não farias tu? Visto que pediu, mergulha 7 vezes no Jordão. Por que, meu pai, que o senhor está criando essa dificuldade? Meu senhor, né, a ideia era essa, meu comandante, vai lá, moço. Nós andamos essa distância toda, deixa de ser pirracento. Olha para mim, queridos, primeiro ponto: para de criar expectativa, vive o real. Amém ou não amém? Vive o real, vive o real, esquece o ideal, vive o real. O ideal é assim, mas o real é de outra forma. Às vezes você fica criando expectativa demais, colocando expectativa demais na pessoa, colocando nela um peso, colocando nela uma cobrança. Vem para o real. Real, eu não estou me referindo à moeda corrente do Brasil, eu estou me referindo à realidade. Vem para a realidade. Eu pensava eu que iria ser assim, pensava eu que, geralmente esse pensava eu é você pensando que merecia ser tratado de uma forma elevada, e aí você está desagradado, porque na sua cabeça você foi tratada de uma forma menor. Se ele continuasse com esse pensamento, ele morreria leproso. Mas aí ele ouviu o empregado, o soldado, e ele vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Não foi na 5ª nem na 6ª que ele foi curado, mas quando ele obedeceu integralmente a palavra, que deu o 7º mergulho, a sua carne ficou curada, limpa como de uma criança recém-nascida. Sabe o que nós precisamos fazer? Deixar de ficar botando expectativa.
quero pôr expectativa no seu coração sobre 2023, não. Vamos só viver 2023, vamos esperar o relógio virar e vamos viver. E seja o que Deus quiser. Amém ou não amém? Vamos fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu para Nabucodonosor. Se o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, quiser me livrar das suas mãos, fica sabendo tu, ó rei Nabucodonosor, que ele livrará. Mas se ele não quiser nos livrar das tuas mãos, fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos dobraremos à sua imagem de escultura. Isso é um problema seu. Sadraque, Mesaque e Abednego não colocaram expectativa em Deus. Sabe quando uma pessoa faz um erro com o outro, e o outro coloca uma expectativa, Deus vai pesar a mão, Deus vai punir, e aí a pessoa troca de carro, um carro até melhor, é promovido no emprego, aí sabe o que acontece com você? Desvia, porque você julga segundo as aparências, mas o Senhor sonda os corações, Ele é que sabe tudo. Amém ou não amém? Primeiro ponto então, primeira atitude que a gente precisa evitar no ano que vem, expectativa. Vamos viver o real. Amém? Segundo, 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, vou ficar aqui no multimídia, 1 Samuel 13, 12, para ganhar tempo. Lá em 1 Samuel 13, 12, existe uma passagem assim, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Essa fala saiu da boca do rei Saul, que estava numa guerra, e era comum, normal, que em períodos de guerra, o sacerdote fosse até o local da guerra e oferecesse um sacrifício ao Senhor. Oferecer sacrifício era função única e exclusiva do sacerdote. O rei só governa, o rei não mexe com as coisas espirituais, o rei governa, o profeta profetiza e o sacerdote oficializa tanto no tabernáculo, que era o templo desmontável, o templo nômade, como no templo físico lá em Israel. Mas Saul está na guerra, os inimigos estão vindo, Samuel não chegou, ele vai lá e pega um carneiro e oferece sacrifício. Aí Samuel chega, aí Samuel fala, o que é isso que você fez, Saul? Você não sabe que você é rei, e que você não poderia fazer essas coisas aí? A resposta dele não foi de arrependimento, a resposta dele foi, forçado pelas circunstâncias, eu fiz. Que em 2023, a força das circunstâncias não te faça perder o seu propósito, o seu direcionamento. Ah, não é porque, sabe, aí eu peguei e bebi, estava todo mundo bebendo lá, e eu bebi também, forçado pela circunstância. Todo mundo estava cheirando essa carreira de pó, aí eu cheirei também, mãe, porque estava todo mundo lá, né, só eu que ia ficar. Aí todo mundo estava fazendo tatuagem, aí eu fiquei assim, por que eu não faço, o que eu não vou fazer? Fiz, todo mundo estava roubando, eu fui roubar também, porque né, todo forçado pela. Senão o que as pessoas iam pensar de mim? Todo mundo matou a aula, eu também matei também, porque né, só eu que ia ficar lá trabalhando. As circunstâncias, elas são perigosas. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma enxurrada que teve, pegou uma estrada e a água descia caudalosamente assim, e todo mundo parou, os caminhões, os carros, motos, pararam todas. E um camarada numa picape, tipo uma Ford, uma Volks, ele não parou, ele foi cortando e o povo, vai não, moço. E ele foi, e a enxurrada foi tão forte, que pegou o carro dele e jogou lá dentro do corguinho, e aquilo, perca total, perdeu uma caminhonete novinha. Depois a enxurrada passou. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Depois a enxurrada passou. Olha que circunstância boba. A pessoa está passando e aí de repente o cara xingou, seu quê?
Aí o outro, todo mundo olhando, e ele é homem, forçado pela circunstância para defender minha masculinidade, eu fui lá tirar satisfação. E aí tomou um tiro, tomou uma chavada na cara, tomou uma pedrada na cara. Cuidado com as circunstâncias, para não fazer você perder o foco. Quem está entendendo? Cuidado. Às vezes é um momento só, vai passar, essa enxurrada vai passar, esse vendaval vai passar, e aí você, por causa da circunstância, fez algo que você vai ter que responder criminalmente, judicialmente, financeiramente. Circunstâncias. Vamos ver um outro texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, voltando lá em Naamã. 2 Reis 5,11 diz: Naamã, porém, eu quero esse porém, Naamã, porém, não, eu quero o versículo de número, versículo de número 1, é versículo 1, eu coloquei 11, mas é 1, põe lá para mim, versículo 1, Naamã, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Põe para mim agora, junto com esse texto, Juízes 11:1. Juízes 11:1. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. O que eu aprendo com esses textos aqui? Esse texto eu aprendo o seguinte: esses poréns da vida, nós não conseguimos fugir deles, nós não conseguimos muitas vezes mudá-los, nós não conseguiremos resolvê-los, mas apesar dos poréns, Deus pode trabalhar através de nossas vidas e em nossas vidas. Quem está entendendo? Eu quero dizer que os poréns não vão deixar de acontecer. Existem vários poréns, eu coloquei 2. Era Naamã, comandante da Síria, poderoso homem de guerra, o Senhor deu livramento à Síria por meio dele, era cheio de onoplatas, era cheio de lauréis, era cheio de reportagens, de tudo, o homem era famoso, porém, leproso. Era Jefité, gileadita, homem valente, guerreiro, dava flechada, sabia lutar, era um cara destemido, porém, filho de uma prostituta. Eu não sei qual é o porém. E o ano novo começou e tal, e fulano estava feliz, porém foi demitido do serviço, porém perdeu o carro, porém perdeu o emprego, porém o casamento faliu, porém quebrou uma perna, porém foi caluniado, porém. Agora, o porém, ou no plural, os poréns da vida, não podem te impedir de alcançar o projeto de Deus. Quem está entendendo? Então vá com ou sem porém. Fulano casou e tem uma casa, Beltrano casou, porém ainda não conseguiu comprar a casa, então não vou casar. Não, a vida do fulano é uma, a vida minha é outra. Ele tem o porém dele lá, eu tenho o meu porém de cá, mas independente dos nossos poréns, nós vamos lutar e vamos conseguir. Tem como Jefité deixar de ser filho de uma prostituta? Não tem jeito. Tem como Naamã, naquele processo ali, só Deus, viu? Foi Deus que mudou. Naamã não conseguia deixar de ser leproso, não. Então tinha como Naamã reverter a situação dele? Não tinha não. Só Deus pode. Mas Naamã não podia. Mas mesmo assim ele era esse comandante. O que eu aprendo com isso também? Olha para mim. Utopia, repita comigo. O que é uma utopia? É o contrário da distopia. A utopia gera distopia.
Distopia é uma classificação literária, né? Distopia, 1984, é uma distopia. Revolução dos Bichos, uma distopia. Fahrenheit 451, distopia. O Conto da Aia, distopia. Distopia é um negócio, é uma utopia que dá errado. É um mundo maravilhoso, uma ideia brilhante, mas que quando você coloca ela em prática, ela dá errada. Utopia, socialismo, distopia, onde o socialismo está imperando. Dá tudo errado, bagunça tudo. Esse texto também me mostra, para o ano que vem, para mim e para você, que todo mundo tem um porém. Você olha um casal aqui, o mais bonito, tem um porém. Você que não sabe, mas tem um pezinho, tem um carunchim. Você olha a mulher mais linda assim, de longe assim, quando você vai chegando perto, ela tem uma sarda, ela tem uma gordura, ela tem um pé torto, ela tem uma veia saliente, ela tem um dentão, alguma coisa ela tem, porque todo mundo tem um porém. Você acha um homem bacana, um homem bacana, tem um porém, ele tem um porém, tem filho fora do casamento, ele está desempregado, ele tem o pezão torto, ele falta um dente, de noite ele coloca a dentadura no copo d'água para dormir do seu lado. Meu Deus, não sabia, eu achava que esse dentão era dele, né? Não, é dele porque ele comprou, né? Tem porém, todo mundo tem porém. Isso fala para mim, para você, que não tem nada perfeito, tem nada perfeito, nada é perfeito. Você fica caçando coisa perfeita para o ano de 2023, você vai quebrar a cara, desviar, se frustrar. Tudo tem porém. Pensava eu que o pastor Vinícius Ravani, é cheio de porém, estou com uma dor de dente aqui, ó. Um dentão aqui doendo. Porém, eu sou filho de pai desconhecido. Olha, eu tenho porém. Era Vinícius Ravani, o pastor da Igreja Batista, porém não teve pai. Eu tenho esse porém. Magela tem o porém dele. Fernando Fialho tem o porém dele. Então não tem ninguém perfeito aqui não. Todo mundo tem um pezinho torto. Todo mundo tem um dente para doer. Todo mundo. Então quando você vive a utopia, estou procurando a mulher perfeita. Vou procurar a igreja perfeita. Ela não. Vou procurar o homem perfeito. Esse homem perfeito vai fazer, se ele não morrer até lá, faz o programa dia 31 de dezembro. Esse cara sou eu. Porque não existe esse cara perfeito, cara. A igreja, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, que você vai estragar ela. Olha, chegando essa lebreia lá, esse jacu lá, vai atrapalhar a igreja dos outros. Não tem. O emprego perfeito, ele não existe. O motorista perfeito, bateu no muro e morreu. Cena. Não tem. O rei do futebol, nem o filho dele quis lá ver ele. A filha dele morreu às mínguas, ele nem quis olhar para ela. Quem é perfeito? Isso é utopia. Fica com utopia, não. Vamos viver o real. Pezão no chão. Pé no chão. Amém ou não amém? Sim ou não? Gênesis 3, versículo de número 12. Vamos ver aqui uma outra coisa para você evitar no ano que vem. Então, imprevistos acontecem. Gênesis 3:12. Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em 2023, para de ficar transferindo responsabilidades. Para com isso. Deus pergunta para Adão: comesses da árvore que eu te ordenei, não comesses? A resposta de Adão só podia ser duas: sim, comi; não, comi; não comi; sim, comi; não comi; sim, comi. Ele inventou a terceira: a mulher que você me deu. Ele migra responsabilidades. Ô irmãos, para de ficar jogando responsabilidade para os outros.
Ah, porque minha mãe não me beijou quando era pequeno. Ah, porque meu pai não me deu atenção. Ah, porque o meu patrão me despediu de forma vergonhosa. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque isso. Ah, porque o sistema. Ah, porque a sociedade é opressora. Ah, porque o mundo é cruel. Ah, porque isso é ficar transferindo. Isso é ficar o tempo todo. E sabe o que acontece quando você fica transferindo a responsabilidade? Você não aprende nada, você não evolui, você não muda de vida. Jesus não opera na sua vida, porque você fica botando culpa nos outros o tempo todo. Por que o perdão não entrou aqui? Porque o infeliz do Adão transferiu. Se o Adão tivesse dizendo: Senhor, pequei, fiz o que era mal diante dos seus olhos, estou aqui, me perdoa, eu errei mesmo, a resposta seria outra, teria mudado a situação. Não, jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, aí Deus parou de perguntar. Porque se Deus pergunta para a serpente jogava para o capeta jogava para Deus, no final o culpado era Deus. Transferência. Ah, eu sou assim porque o mundo é cruel. Ah, eu sou assim porque minha família não sei o quê. Ah, eu sou assim porque meu pai não me amou. Irmão, qual é o jeito certo de amar pessoas? Não existe, não. Pessoas foram criadas igual outras e tiveram resultados diferentes, porque não é ciências exatas, é humanas. Cada um funciona de um jeito aqui. Tem homem barbudo aqui, se uma barata aparecer aqui, ele revela: ai, uma barata. Já tem outro que pega a barata e come. Cada um é cada um. Transferindo. Sabe, eu não estou indo mais na igreja porque o pastor, porque quem? Porque o pastor transferiu. Não, você não está indo porque você não quer ir mais. Ele chegou lá na frente, no microfone, e falou assim: nunca mais pise nesse lugar, demônio. Não falou isso não. É você com as suas transferências. Por que você bombou na escola? Aquela professora não foi com minha cara. É melhor falar que você é moleque, que você é vacalho o trem todo, que você não se encaixa, você não quer seguir as regras. Quem está entendendo, irmão? Para de jogar a culpa nos outros. Juízes 14, versículo 3, vamos ver outra. A gente evitar para o ano que vem. Juízes 14, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sabemos pela história bíblica que filisteus e israelitas não combinavam, eles não davam certo. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus. Sansão foi separado para ser um juiz de Israel. Aí sabe o que Sansão faz? Ele vai lá entre os inimigos e toma uma moça como esposa. Aí quando ele vai apresentar a esposa para os pais falam: meu filho, mas com tanta mulher entre os danitas, ele era da tribo de Dan, entre os israelitas, para que você vai lá entre os filisteus buscar uma mulher? E a resposta de Sansão é a fala do obstinado. Ele diz assim: só desta eu me agrado. Sabe o que é obstinação? É quando você põe uma coisa na cabeça e ninguém tira. Tem um Rios que fala assim: quando eu coloco uma coisa na cabeça, é mais fácil tirar a minha cabeça do que tirar a ideia que eu coloquei lá dentro. Tem gente que é obstinado. O trem está dando errado. Está perdendo o serviço. Está adoecendo. Mas não muda. Está fazendo mal. Mas não, é isso aqui, porque comigo é assim, é desse jeito que eu sou, e eu comigo é desse jeito. Não, para, melhora, vê aí, dá um jeito. Quem está entendendo, irmãos? Não, é assim e tal, porque eu não sei o quê. Não sou, deixe de ser obstinado, deixe de ser cabeça dura. Ah, porque pau que nasce torto, Jesus é carpinteiro.
mete no CA plano e arranca tudo. Você que sabe. Obstinação. Obstinada, a cabeça vira para aquele lado ali, ó. Acabou. Está dando errado, não. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 16 e depois o versículo 20. Vamos ver aqui uma outra coisa. Segundo Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou-o no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, que era a mulher dele, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Sabe o que eu aprendo aqui? Ela desprezou Davi no coração, ela era a esposa dele. Por quê? Depois ela ficou estéril por causa dessa palavra. Mas o que eu aprendo aqui para o ano que vem a gente não fazer? Não deixa a liberdade do outro te incomodar, não. Se você não é livre, não se incomode com a liberdade do outro. Quem está entendendo? Tem gente que perde tudo porque está incomodado com a liberdade do outro. Eu já preguei para vocês aqui sobre Amã, que ficou tão implicado com Mordecai, que mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai. Ele ficava com ódio, porque Mordecai ficava andrajoso, sentado na porta do palácio, enquanto Amã era alto oficial do rei Assuero. Moço, é alto oficial da maior corte do mundo daquela época, e você está preocupado com um pedinte sentado na porta do palácio. Você está deixando que a liberdade do outro tire a sua alegria. É aquela pessoa que vem para o culto e aí alguém vem de boné, pronto, acabou. Para ele o culto acabou, porque tem uma pessoa de boné na igreja. Meu filho do céu, você vai perder a bênção por causa da liberdade do outro. Se o Espírito Santo não está incomodando o outro, é você que vai incomodar. Esse é seu papel. Quando que você pegou essa função? Aí tem uma pessoa, um homem de bermuda na igreja. O problema é dele, moço. Ou você tem atração por perna masculina? Eu não tenho. A não ser que você tenha uma quedinha por pernas caroçudas. Tem gente que... Davi está lá na frente da arca. Oh, glória! Oh, aleluia! A presença do Senhor está vindo para Israel. E Mical de lá, olha como é que está alegre. Oh, parece, o texto fala ali o quê? Parece um vadio qualquer. Meu pai do céu, perdeu a bênção por causa da liberdade do outro? Você deixou de ser abençoado porque o outro está sendo abençoado? Moço, Jesus falou sobre isso naquela parábola lá que ele separa trabalhadores para a vinha em horários diferentes, e quando ele vai pagar, ele paga todo mundo o mesmo salário. Os que chegaram cedo apelaram, porque os que trabalharam 1 hora ganharam o mesmo preço. Jesus falou: o que eu combinei com vocês? Foi 1 denário? Foi? Então fica com o seu denário. Não seja mau o seu coração, porque o meu é bom. O dinheiro é meu, e eu pago as pessoas que trabalham para mim do jeito que eu quiser. Jesus contou uma parábola sobre isso. Para de deixar a liberdade e a alegria do outro te incomodar, senhor. Você está incomodado com a liberdade que o outro tem? Você está incomodado com a fala do outro? Deixa o outro ser o que o outro quer, ué. Deixa o outro pensar como ele quiser, ué. Eu tenho pensamentos conservadores de direita. Quer ter de esquerda? Problema seu, meu filho.
podemos habitar no mesmo lugar, só que eu não penso igual você. E quando a gente for conversar, eu vou falar com você minha ideia. E isso é democracia. Não tem que pensar igual você não, porque aí é ditadura. Aí é ditadura. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não é só fascismo italiano que é ditadura, não. Esquerdismo também é ditadura. Porque quando você fala uma coisa, é fascista, deixa de ser jacu. Para de deixar a liberdade do outro te incomodar. Eu estava vendo um podcast, e o camarada começou a falar sobre fé e política. Aí o camarada que estava sendo entrevistado falou assim, fé e política não se misturam. Aí ele falou assim, mas não mistura para você, para mim mistura. E por que você está incomodado? O que te ofende? Você tem ciúme de quê? De que você tem ciúme? O que está te adoecendo? Tem gente que adoece com tão pouca coisa. A camisa do outro adoece. Tem flores, tem lírios na camisa. Lírio é entorpecente. Você tomar um chá de lírio, você vê gnomo pulando na janela. Não, ele está só com a camisa de lírio, não está tomando chá de lírio, não. Você que está num delírio terrível. Você viajou na maionese. Você está preocupado. Esse ano que vem você vai ficar o ano todinho preocupado de novo, deixando a liberdade do outro causar histerismo. Histerismo é de histeria, não é esterilidade de histérico, de estéril, né? de não produzir, né? Porque histérico é ficar meio transtornado. Ela ficou histérica, não é que? Ela ficou estéril, né? O ventre dela foi seco, ela não podia dar luz, ela ficou estéril, não é isso? Ela ficou estéril, não é isso, Marcela? Tem gente que se incomoda, cara. Ele prega sentado. Ué, e você assiste o culto sentado. Ué, mas você está usando a palavra de Deus. E você está com quem no colo aí? Mas você está lendo. Ué, e você não está acompanhando aí não? Você acompanha por osmose ou você está lendo também? Aí ele usa tênis. Ué, mas tênis não é sapato? Gente, tem gente que perde, tem gente que a liberdade do outro incomoda ele. Mas e se a pessoa exagerar? É para isso que tem o Espírito Santo, para incomodar. É para isso que o Salmo 23 diz que os pecadores não congregarão para sempre na congregação dos justos. Fica tranquilo, o dono da seara está trabalhando, ele não dormita, nem cochila. O guarda de Israel está acordado. Você está preocupando à toa. O cabelo desse jovem. Ui, o que tem? O problema é dele. O cabelo é dele. Tem pai, tem mãe. Essa irmã está assim. Moço, se o marido dela não está preocupado, eu que vou ficar preocupado? O prejudicado é o marido, ele não está nem aí, eu vou ficar preocupado? O problema é dele para lá. Eu já tenho dificuldade de cuidar da minha vida. Fazer igual o cara que falou, né? Vocês ficam preocupando com minha vida, vocês não estão pagando minhas contas. Na verdade, nem eu estou pagando minhas contas. Então... Ano que vem, não deixa a liberdade do outro tirar sua paz, não, amém, querido? Amém ou não amém? Porque a pessoa fala assim, glória, aleluia, não, aquele irmão faz um barulho, sai de perto dele, pronto, deixa ele fazer o barulho dele para lá. Meu Deus do céu, não deixa a liberdade do outro. Mical, você perdeu de dar à luz filhos, você ficou amargurada de espírito, você teve um marido, depois ele foi lá, tomou-se do seu marido e te trancou num palácio, numa masmorra, só por causa da sua bobagem. Você não pode ter filho. Nessa cultura não ter filho era terrível. Ela não teve, sabe por causa de quê? A liberdade de Davi incomodou ela. Cara, Jesus está com os discípulos tomando uma ceia, comendo, aí um pega um pão, dá para o outro, aí os fariseus estão ali assim, nossa, como é que pode, eles não lavam as mãos para comer? Aí chega em Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, por que seus discípulos não lavam as mãos para comer? Aí Jesus, pronto, eles estão pondo a comida na sua boca?
Cara, Jesus falou assim: ah, pronto, agora eu vi. Vocês estão preocupados porque, moço, vocês fazem coisa pior, vocês falam de lavar o copo, vocês coam o mosquito e fazem o que com o camelo? Engole. Deixa a liberdade do outro te atrapalhar, não, irmão? Amém ou não amém? Sua liberdade não me atrapalha, não. Eu, para mim, sua vida é sua vida, a minha é a minha, a sua é a sua. E vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus, vamos para o céu. E diz que no céu vai ter muita surpresa. Diz que no céu a primeira surpresa é: você aqui? Você conseguiu? Que menino, eu nunca achava que você ia vir, não. Segunda surpresa no céu tem a mesma palavra, embora o tom é diferente. Você veio? Ó. Outra palavra. Cadê fulano? Não veio não. Fulano não veio? Gente, mas usavam, né? Eu achava, olha, uma santidade, eu achava que... Não, menino, no dia do julgamento você não viu não, porque você estava lá no final, me mostrou a vida dele toda, lá era uma bagunça. Menino, era igual o pau de galinheiro, uma sujeira medonha, e Deus falou, não, Jesus falou, pode ficar lá embaixo, apartai de mim, seu maldito, né? E falará isso para os da esquerda. Deixa eu voltar aqui. Falando bobagem. Vamos lá então. 1 Samuel 17, 28. Estou finalizando já. 1 Samuel 17, 28. Vamos ver outra atitude para você não ter no ano que vem. 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Agora o versículo 42 do mesmo capítulo. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Para finalizar, penúltimo, né? Falta só mais um, penúltimo aqui. O que eu aprendo para você não fazer no ano que vem? Não julgue. Olha para mim. Não julgue ninguém pela aparência. Você só estrumbica com isso. Eu estava vendo algo interessante. Esse negócio de depois da Copa, joga um tanto de coisa da Copa, né? E eu estava vendo assim, as pessoas na Copa. Aí os caras, moço, entrando com as roupas, moço, trem mais lindo que as roupas e tal. Aí avalia a fortuna do cara, tipo assim, tantos milhões. Aí o outro com um trem, tantos milhões a fortuna do cara. Aí de repente, entra, acho que o nome dele é Elon Musk, dono da Tesla, acho que é isso, né? Um dos homens o quê? De onde? Do mundo. Está querendo ir para onde agora? Está querendo botar a vida na onde? Que eu esqueci? Marte, Lua. O pessoal está atacando meio de comunicação e está virando satélite para ajudar o povo na guerra. O homem tem dinheiro, mas tem dinheiro. Aí sabe como é que o homem está vestido, Zé Henrique? Uma camiseta cinza, uma calça jeans e um tênis. Aí entra Elon Musk para a Copa. E os caras com Ronaldinho Gaúcho, com a boinazinha, não sei quem, não sei, trem de ouro. Aí a fortuna dos caras, perto do cara, parece moeda, parece brinquedo. Deixa eu te contar uma coisa. Se Golias soubesse a vergonha que ele ia passar, perdendo a cabeça com aquele menino, arrancando a cabeça dele, não teria zombado dele. Você tem que tomar cuidado para você não julgar os outros. História, fatos que você vai ver. Presta atenção, você que é solteiro aí e às vezes vai sofrer, ou já sofreu com nora, com sogra. Todo genro que a sogra desprezou, porque ele era preto, pobre, tinha uma deficiência, é o genro que mais cuidou da véia. Pedrão fez assim, todo genro. A sogra fez pouco carinho, minha filha,
No final, os bonitão, tudo da balachita, deixa a véia passar quase que fome. E o feiozão que vai lá e, vamos, não, minha sogra está aqui, né? Não sei se que fala, está de pirraça, né? Vós bem que intentasse o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Deixa eu te falar, não julga. Para com esse negócio, senhor. Não julgue o bom por muito bom, nem o ruim por muito ruim. Quem está entendendo? Não julga. Não julga. Para de julgar os outros. Para de olhar pela aparência. Quando Samuel foi consagrar os filhos de Jessé, ele foi nos maiores, nos mais bonitos, e Deus falou: não, eu não olho assim. Você olha a aparência, eu olho o coração. Olha, você não deve, olha, desprezou Davi, o irmão desprezou, todo mundo desprezou Davi, cara. E quem foi Davi? Nada mais, nada menos que o maior rei de Israel. O homem está lá na lista de Abraão, Isaac, Jacó, profeta Elias, profeta Eliseu, Davi. Se eu não me engano, é o segundo nome mais falado na Bíblia, é Davi, Abraão, abaixo de Jesus. Moço, o nome do homem é falado de tudo, para lá, para cá, desprezado. Pode desprezar os outros, não. Eu lembro lá na minha cidade tinha um homem chamado Crisipe, acho que o nome dele era esse, não sei se o nome era apelido. E ele era carvoeiro, dono de carvoaria. Lá na minha região tem muito, norte de Minas, carvoeira, carvoaria. E o homem tinha dinheiro para dar com pau. E o homem foi olhar na época que saiu aquelas D20, aqueles tempos, foi comprar uma D20. A história é mais ou menos assim, não é, Jardel? E aí levou uma sacaiada velha, umas unhas velhas, uma calça velha rasgada na barra aqui, uma precata velha de couro de caminhão, de pneu de caminhão. Aí quando chegou lá, todo mundo desprezou o cara. Aí quando ele viu que o povo estava desprezando, ele queria o caminhão, ele pegou o saco de dinheiro e jogou assim: tira os seus aí para pagar a caminhonete e deixa o meu. Cuidado, desprezar os outros, olhar para alguém, cuidado com quem você manda embora, porque amanhã esse cara que você mandou embora pode ser seu patrão. Cuidado com o jeito que você trata alguém hoje, amanhã ele pode estar sobre você. O menino que você humilhou hoje, amanhã está te operando. Ah, é você, professora? A anestesia não pegou, não. Último ponto, 2 Samuel 9, 3. 2 Samuel 9, 3 e 12, diz assim, para fechar, para a gente orar. 2 Samuel 3, 9 e 12. Olha para você ver ali, que coisa. É segundo Samuel 9, 3. 2 Samuel 9, 3 e também o 12, tá? Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Agora o versículo de número 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Põe o último versículo desse capítulo aí. Qual que é o próximo? Vê se é o próximo. Isso. É o 12, é o 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, era ele coxo. A Bíblia chama ele, o Espírito Santo vai chamar ele, porque é a linguagem da época, de coxo. Se fosse hoje, deficiente físico, mas na época era coxo. Como é que Ziba falou que ele era? Aleijado. A Bíblia chama ele de coxo, que era o termo usado na época, coxo. Mas como é que Ziba chama? Aleijado. Presta atenção. Não caracterize ninguém. Ah, aquele barrigudo, fulano de tal barrigudo. Para que você está fazendo isso? Para que você está depreciando a outra pessoa? Te faz bem? Ressaltar a característica que talvez, da forma que você está ressaltando, humilha o outro? Ah, aquele gordo. Lá na RG dele, no registro geral, está escrito assim: Magela ou gordo, é assim que está lá? Não. Fulano de tal ou careca? Para que você está fazendo isso, Ziba?
No ano que vem, não ressalta para envergonhar, não. Quem está entendendo? Não envergonha ninguém, não. Para que eu vou ficar ressaltando o erro do outro, moço? Quem é? É o Diego, que a gente chama ele de Blezinho. Pronto. Eu não sei qual que é, não. É o marido da Ana Flávia. Pronto. É o Diego, que é magrinho, que é magricelinho, parecendo uma tripinha. Aí começa. Lembra do episódio do Chaves? Aí a Chiquinha ia defender o pai, porque Dona Florinda estava maltratando o pai. Aí a Chiquinha chegava: ó, Dona Florinda, peraí, deixa eu falar com a senhora. Não é porque meu pai é raquético, magricelo, parecendo um peru depenado, que a senhora vai fazer. Ele é assim, ó, horrível. E seu Madruga, no começo ele lasca, ela está defendendo. Aí daqui a pouco ele, menos, né? Não, peraí, pai, não, menos não. Vou falar, eu comecei a falar agora. Não é porque ele fede um texugo molhado, ele é meu pai, né? Tipo assim. Não, minha filha, tá bom. Não, tá bom não. Hoje eu vou. E vai só depreciando o cara. Cara do céu. Eu lembro uma vez, um pastor estava combinando com ele de vir pregar aqui na igreja. Ele falou: vamos lá, tal, não sei o quê. Estava uma roda de pastores. Aí ele falou assim: pastor Vinícius, eu estou com um estudo para ir lá pregar na sua igreja. Ele falou: bom, cara, legal, gosto desse trem, estudo é bom e tal. Aí eu falei: não, vou fazer um estudo bom demais. Aí estava eu, uma turma, né, na hora do almoço, e esse estudo é sobre a marca que Deus colocou em Caim. Vocês lembram que Deus colocou uma marca em Caim para que todo que encontrasse não o matasse, né? Está lá na Bíblia. Eu sei que marca é aquela. Aí quando ele falou aquilo, eu falei: uai. É mesmo? Mas assim, o que você acha que é a marca? Deus mudou a cor de Caim. É mesmo? É porque ele ficou, aí foi falando os adjetivos de Caim, e eu doido querendo saber qual era a cor. qual que era a cor? Eu falei: branco não deve ser, né? Eu não conheço, né? Mas que cor que Caim teve? Ele falou assim: Deus fez Caim ser negro. Eu falei: e aí? Não é por isso. Eu falei: pastor, presta atenção para você ver como é que o senhor falta noção. O senhor está falando comigo que a marca que Deus colocou num homem que é pecador, que está fugindo, é fazer ele ficar escuro? Para um pastor? O quê? Escuro, um pastor preto. Aí você vai pregar na minha igreja. Eu vou ter que no final do culto te dar uma oferta, para o senhor ir lá falar para o meu povo que me obedece como pastor, que eu represento. Pastor, não vai não, igual aquela velhinha, não vai não. Você não vai não. Aí eu falei assim, e Darcy do lado, eu falei: e o pior agora, pastor Darcy é mais pecador do que eu. É preto, gordo. E aí, como é que vai fazer? E aí fui chamando os pastores pretos, falei: pastor, acho que no oeste de Minas eu não prego em lugar nenhum mais não. Só se for na igreja de algum pastor louro, não tem. E por incrível que pareça, pastor, os brancos estão debaixo da nossa autoridade, que ele é o chefe do departamento e eu do outro. O senhor não prega em lugar nenhum aqui, meu amigo. Deixa eu falar com seu negócio. Sabe qual foi a marca que Deus colocou? Aí vem a dúvida, né? Qual é nessa? A marca que Deus colocou em Caim, irmãos, é medo. Medo. Porque a marca que Deus colocou em Caim tem que estar em todo mundo que está errado. Quem está errado está com o quê? Medo. O policial parou aqui, está aqui fazendo negócio. Como é que o cara lá da moto, que está com a mochila cheia de droga, se entrega? Medo. Quando ele vê aquela viatura, desgoverna, cai no chão, tem um trem errado ali. Porque a pessoa que está normal faz como? Normal. Não estou te devendo nada, paro. Documento, está aqui. Documento do carro, está aqui. Posso ver o carro? Pode ver o carro. Se eu fosse você, eu não mexia nas coisas da mulher, porque a mulher é valente, mas pode mexer no carro à vontade aí.
Então assim, gente, para de desprezar os outros, porque você olhou, porque você sabe, não, é fulano, o Davi pergunta assim, sobrou alguém da casa de Saul? Aí o cara só tinha que falar assim, Alessandro Silva, ele só tinha que falar assim, ó, sim, tem um moço chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas, ele mora em Lodebar, na casa de um homem chamado, como é que chama o homem lá que eu esqueci? Fulano de tal, pronto. Não, ele tem que citar. É aleijado, ele é aleijado. Tipo assim, se eu fosse o senhor, eu nem me preocupava com esse. É um cara lá, sabe? Ai. Para que você está fazendo isso? Para que você está desprezando os outros? Para que você está fazendo isso? Para que você está tirando os outros na frente de todo mundo? O que você ganha com isso? Faz isso, não, amém? Amém ou não amém? Faz não. Quem é? É o Bruno. Qual o Bruno, moço? O marido da Litele. Não é o Bruno, filho da Paula, não, né? Não, é o marido da Litele. Pronto. Não é aquele gordinho, não, é o careca. Para que isso, cara? Ou é o outro Bruno? É aquele do cabelo assim? Não é aquele não, é outro, aquele lá do cabelo de garrincha, não. E vai botando, você está entendendo? É qual pastor? É aquele, um pretão lá da igreja lá, do zoião estatalado, vermelho. É fulano de tal que manca. Para que isso? É aquele que é o divorciado, aquele moço que é o divorciado. Para que isso? É aquela mulher que é mãe solteira. Para que isso? Você quer viver bem no ano que vem? Tem mais coisa, mas evita essas aqui, já está bom. Amém? Deus falou com alguém aqui? Aleluia. Vamos ficar de pé? Nós vamos ter um tempinho de oração, nosso tempo está acabado já, mas vamos fazer uma oração, chamar os obreiros para vir para cá, Geraldo Magela Alves dos Reis, e nós vamos finalizar esse culto orando por você. Mas o que nós vamos fazer aqui para não ficar muito tarde para alguns? Nós vamos fazer aqui a fila aqui de obreiros, e eu vou orar fechando o culto. E aí você que precisa receber uma oração, vem aqui e vamos estar orando por sua vida, abençoando você, derramando sobre você uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Pode vir. Erga suas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, Ministério de Louvor, vem com a tua presença sobre nossas vidas, derrama sobre nós a tua graça e a tua bênção, que o Senhor possa nos tomar nas tuas mãos. A palavra de hoje encontre no coração dos teus servos uma terra fértil para produzir. A ideia, o objetivo dessa mensagem é que nós entremos nesse novo ano com atitudes diferentes, com um coração diferente, com um posicionamento diferente, de maneira que a gente melhore, que a gente esteja melhor como ser humano, como servos de Deus, como cristãos, que a gente possa viver melhor em comunhão, em comunidade, em harmonia, de maneira que a gente não prejudique, não humilhe, não ofenda as pessoas. Nos ajuda a ser essa pessoa, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Fica aqui a fila, chega para cá todo mundo. Meus irmãos, vamos dar a bênção apostólica para aqueles que precisam ir embora aí, e depois nós vamos estar orando por quem vai querer receber a oração. Pode ser assim? Erga suas mãos aos céus. Chega para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, leva-nos em paz até os nossos lares, abençoa nossas vidas, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre nossas vidas, hoje e para todos sempre. Os obreiros tiveram quantos dias de oração, Magela? Quantos dias? 3 semanas? Deu 13 dias de oração, e hoje é o dia do fechamento da oração. Então eu queria muito que você viesse aqui à frente receber a oração. Mas você que já tem que ir, não tem problema, está abençoado. Mas para não ficar, venha receber a oração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Deus, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para engrandecer, ó Deus,
exaltar o teu nome, dizer que tu és bom, Senhor, que a tua misericórdia dura para sempre os nossos corações, ó Senhor. Deus, nós queremos, ó Senhor, entregar diante de Ti este ano que está passando, entregar diante de Ti esse ano de 2022, Pai. Onde o Senhor usou cada pessoa neste lugar, abençoa cada casa e cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a um ano de 2023 na presença do Rei, na presença do Espírito Santo. Que Jesus possa derramar sobre o seu lar uma porção dobrada, aquela unção que cai do céu possa estar sobre o teu lar, sobre a sua família. Nós oramos